Mesa da Palavra, reflexões do Evangelho da solenidade de São Pedro e São Paulo. Pedro e Paulo, pedras fundamentais na base da Igreja. Dia do Papa. Salve Leão XIV. A nossa historinha de hoje. Famoso construtor planejava sua obra-prima. Aquele seria o maior e mais belo palácio jamais visto. Todos que o vissem se encantariam e fariam tudo para vir morar nele. Precisava ser firme e assim ordenou aos empregados que procurassem as pedras melhores e mais fortes. O castelo iria resistir aos furacões e às maiores tempestades. Passou-se um tempo e o chefe dos pedreiros chegou lhe dizendo que tudo estava preparado. A construção poderia ser iniciada. Cuidadoso, lá foi ele averiguar se aquelas pedras escolhidas eram as de melhor qualidade, conforme tinha especificado. Ao examiná-las, duas lhe chamaram a atenção. Aquelas não eram definitivamente dessas pedras comuns de toda obra. Teve certeza que sua construção seria levantada com muita beleza e segurança. Ordenou então que a primeira delas fosse colocada como a base principal da imensa casa. Foi posta de tal forma que nada, nem ninguém seria capaz de movê-la 1 milímetro que fosse. A outra, essa foi guardada. Imaginava colocá-la em ponto-chave da obra. A construção acabara sem que o construtor encontrasse função para ela. O castelo cativava a todos que de longe viam suas torres e vinham visitá-lo. O problema é que somente aqueles que passavam pelas vizinhanças é que podiam ver as torres e assim podiam usufruir dele. Foi então que o sábio construtor encontrou, enfim, função para a pedra guardada. Enviá-la mundo afora para que todos vissem de que era feito o seu castelo e o quanto era firme, belo e acolhedor. Isso para que, através de tão formosa pedra, tivessem um vislumbre do encanto e importância da sua construção. E foi por isto que uma primeira pedra permaneceu sustentando a casa, enquanto a outra saiu rolando pelas estradas, divulgando entre todos os povos as maravilhas do seu construtor. Celebramos neste domingo a festa dessas duas pedras tão importantes para a nossa igreja. Pedro, a pedra fixa sobre a qual o construtor sobe as paredes da sua igreja, e a outra, Paulo, a pedra que ele envia mundo afora para que ninguém ficasse de fora da boa nova daquela realidade maravilhosa. Fazendo um exercício absurdo, imaginemos como teria caminhado a igreja e o que estaríamos fazendo hoje, acaso os dois houvessem recusado a missão de apóstolos do reino. Ao viver incansavelmente tudo o que nos legaram, nem dá para ter a noção do quanto teria ficado a igreja mais pobre sem essas duas pedras preciosas que deram tudo, até suas vidas pelo Evangelho. Será que se não tivesse havido esses dois gigantes, viveríamos hoje no segmento ou a fé teria ficado mais restrita ao Oriente? Pedro e Paulo, dois homens com competências, habilidades e atitudes totalmente distintas. Apóstolos que se complementam em suas tantas e tão profundas diferenças.
Um amigo me dizia que via Pedro como hardware da igreja. Deu-lhe a base, proveu a estrutura para que nela pudessem ser instalados os softwares. Paulo é esse primeiro e grande software. Programa poderoso que, como as redes sociais de hoje em dia, espalhou-se qual rastilho por toda a terra. 2 missionários que podem também ser considerados ao movimento do automóvel. Pedro é aquele que cumpre a função de freio, evitando que o excesso de velocidade faça com que acabe se perdendo. Mantém-se na retaguarda da fé. Toma posições mais conservadoras e polêmicas, como a da circuncisão dos novos cristãos não oriundos do judaísmo. Paulo é o que atua como acelerador desse carro. Exige velocidade e cuida para que a lei não se sobreponha ao espírito. Pedro, homem rude, oriundo das classes menos favorecidas. Um simples pescador que, quiçá, era analfabeto. Homem impetuoso que se lança para ferir aquele que veio prender seu mestre, ao mesmo tempo em que o renega enfaticamente, eis que, 3 vezes pouco depois, Pedro, que acredita e faz linda profissão de fé, ao mesmo tempo em que duvida e se afunda nas águas. Pedro que nega e Pedro que segue, que ama. Pedro que aceita a delegação do Senhor e assume o serviço da liderança na igreja nascente. 2 homens interessantes, riquíssimos em humanidade, 2 pedras básicas da igreja que Deus vai transformando. Como em Maria, o Senhor faz maravilhas nesses 2. Provas de que todos temos jeito. Ele transforma um assassino e um mentiroso em 2 santos incríveis, e que tanto fizeram pela fé como discípulos missionários de Jesus. Paulo, cidadão romano, antigo aluno da melhor escola rabínica, a do sábio Gamaliel, homem de vasta cultura, leitor e escritor de várias línguas, inclusive o grego, que exercia naquela época o papel que o inglês tem para o mundo de hoje. Paulo, homem que não quer saber de Jesus e nem de seus seguidores. Persegue-os para que não se propaguem. Ao contrário, queria que fossem todos exterminados. Ao mesmo tempo em que se transforma naquela pedra peregrina que desconhece limites e fronteiras, sai a brilhar mundo afora. Quando as diferenças são usadas com espírito, ou seja, criativamente, elas se tornam complementares. E aí o conflito deixa de ter sentido, eis que as competências únicas de cada um dos 2 são somadas. Gera-se assim sinergia, na qual a soma de um com o outro dá um resultado muito maior do que 2, como seria de se prever na simples aritmética. Peçamos ao Senhor que suscite em cada um de nós o ardor apostólico e missionário de Pedro e Paulo, para que tenhamos mais coragem de assumir nosso caminho com Jesus. Pistas para a nossa reflexão. Que tipo de pedra eu sou na construção da igreja? Com qual dos 2, Pedro ou Paulo, eu mais me identifico? Estou aberto para me aproximar daquele outro do qual não me sinto tão semelhante? Como se dá o meu convívio com os diferentes na vida diária? Salve Pedro e Paulo, salve o Papa, rezemos por Leão XIV. Bom domingo, boa semana.